Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo do canal Marques Edu. Hoje trago para vocês a resolução da prova de legislação da Universidade Federal de Uberlândia, concurso ocorrido agora na última semana, tá? Então vamos resolver aqui 5 questões. Tem questões de diversos conteúdos, né? E são conteúdos que geralmente estão caindo nessas provas de universidades. Então se você vai fazer prova de universidade, Instituto Federal, recomendo que você veja este vídeo. Então vamos lá, vamos à primeira questão, né? A primeira questão é da 8.112, a queridinha aqui do canal, então vamos começar por ela, que de fato é a primeira mesmo, né? Então merece aí a gente começar. Considerando a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, nas autarquias e das fundações públicas federais, leia as disposições abaixo. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem se eximir do cumprimento dos seus deveres. Verdadeiro, artigo 239 da lei. Perfeito. Então a gente sabe que o 1 está correto, a gente já pode eliminar a letra B. Vamos lá para o item 2. Poderão ser instituídos, no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento da produtividade e a redução dos custos operacionais como forma de incentivo funcional. Perfeito também, artigo 237. Essa prova explorou bastante esse finalzinho dos artigos aqui nessa questão, né? Normalmente ela explora os artigos mais iniciais. Então foi até uma coisa assim que não é muito comum, mas tá na lei, tá valendo, né? Ela pegou esses artigos lá do final mesmo da lei. Então 1 e 2, ok, vamos ver o terceiro. As funções de confiança exercidas por pessoas não integrantes da tabela permanente do órgão ou entidade onde tem exercício ficam transformadas em cargos em comissão e mantidas enquanto não for implantado o plano de cargos dos órgãos ou entidades na forma da lei. Perfeito também, artigo 243, parágrafo 2º. Item 4. Os empregos dos servidores estrangeiros com estabilidade no serviço público, enquanto não adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão a integrar a tabela em extinção do respectivo órgão ou entidade, sem prejuízos dos direitos inerentes ao plano de cargos aos quais se encontram vinculados os empregos. Marque a alternativa que apresenta as disposições previstas na Lei 8.112. Ou seja, esse item 4 também está lá no artigo 243, parágrafo 6º. Então, todos os itens estão corretos, portanto, a gente tem aqui, ó, 1 correto, 2 correto, 3 correto, 4 correto, nós vamos ter aí a letra D como alternativa correta, tá bom? Então a alternativa D é a que atende a todos os itens. Questão número 17. O decreto 1171 de 22 de junho de 94 aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. De acordo com a norma, é dever fundamental do servidor público, exceto, nós estamos procurando a exceção, o que está errado. Letra A. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. Então você não pode se abster. Letra B. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para a entidade administrativa a que pertença. Então você deve pensar, peraí, então estou numa situação que a pessoa tem razão e a entidade não, mas eu vou procurar a solução que seja melhor para a administração? Não, né? O que é que o decreto fala? Ser probo, reto, leal, justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, e aí vem, isso aqui cai muito, mas muito mesmo em provas. Quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Não é somente para o usuário do serviço e nem para somente a administração. Então é a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Então essa já é a nossa alternativa errada, né? Que ele está procurando o exceto. Então é o que nós estávamos procurando. Letra B, alternativa errada, que é a correta, né? E na letra C, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição, rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. D. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Perfeito, tá? Então, vamos agora para a questão 18, que vai tratar da Lei 9.784, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Então, vamos lá. Sobre a instrução processual, a norma estabelece
que. E a gente tem aí a exceção. Vamos lá na letra A. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias, perfeito o artigo 29 da Lei 9.784. Então, letra B, a gente está aqui ciente de que não é. Ela está correta. Letra B. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado? Sim, artigo 45. Quando ele fala sem a prévia manifestação, a gente fica até com o pé atrás, mas é exatamente o que fala no artigo 45, tá? Vamos agora à letra C. Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos. Perfeito, artigo 35 da Lei 9.784. E vamos ver agora a letra D, foi a única que restou. Vamos ver o que é que está errado nela, né? A gente já tem que saber que ela é errada. Se as demais estão certas. Na fase instrutória, o interessado não poderá juntar outros documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Lá no artigo 38, ele vai dizer assim, o interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar os documentos, pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Então, ele fala que o interessado poderá, e aqui na letra D ele diz que o interessado não poderá. Então, nós temos que, de fato, é a letra D. Vamos agora para a questão 19. Vamos analisar cada item. A ação para aplicação das sanções previstas pela Lei 8.429, de 2 de junho de 92, prescreve em 8 anos, contados a partir da data da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Sobre essa prescrição, leia as disposições abaixo. Lá embaixo, depois dos itens, a gente tem as disposições previstas na lei são apenas, ou seja, ele quer que a gente marque as verdadeiras. Então é importante você sempre dar uma olhadinha, uma espiadinha lá no final da questão, porque às vezes você já consegue matar qual é o item, se você já sabe se ele quer o certo ou o exceto, quer o errado. Item 1. A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nessa lei suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 180 dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Só contextualizando aqui, essa parte que o enunciado trata para a gente, não do item 1, mas do enunciado da questão, está lá no artigo 23, tá? Que ele fala que são 8 anos a prescrição. Lá no parágrafo 1º, certo? Ele vai dizer para a gente o seguinte, ó, lá do parágrafo 1º do artigo 23, tá? Exatamente o que está falando no item 1. Ou seja, esse item 1, ele é verdadeiro. Eu só não vou reler porque é exatamente o que está aqui. No item 2, a gente tem o inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo improrrogável de 365 dias corridos. Lá no parágrafo 2º, ele vai dizer que não é improrrogável, ele pode ser prorrogado uma vez, né, por igual período. Então, esse item está errado, beleza? No 3, interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto, perfeito lá no parágrafo 5º. Então, aqui também está correto. Vamos agora para o último item, que é o 4, né? Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles não se estendem aos demais. E aí nós temos um grande erro que ele fala que não se estende aos demais. Lá no parágrafo 7º, né, do artigo 23, ele vai dizer, nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. E aqui o item fala não se estendem aos demais, portanto está errado. Então nós temos como correto 1 e 3, então nós temos que é a letra C, a alternativa correta. E vamos agora para o nosso último item, nossa última questão, questão 20.
E agora, mais uma vez, sobre a Lei 8.112 e sobre esse tema aqui especificamente, né, que está tratando ali no artigo do 84 até o 96, nós temos vídeo aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Sobre a concessão de licenças e afastamentos aos servidores, disciplinada pela Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990, analise as disposições abaixo. Vamos lá. A critério da administração poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, então ó, é ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório. Perceba que você dizer que a pessoa é ocupante de um cargo efetivo não significa que é dizer ocupante sendo servidor estável, tá? São coisas diferentes. Significa o quê? Que a pessoa é concursada e que o cargo é vitalício, né? Então o cargo efetivo é esse, que não é um cargo em comissão. Poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, show de bola, perfeito, desde que não esteja em estágio probatório, perfeito. Você pode, né, ter a licença para tratar de interesses particulares se você não estiver no probatório, certo? Você não pode pedir se estiver no probatório. Licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 2 anos. Não, a lei fala em 3 anos consecutivos sem remuneração, então é falso, porque lá no artigo 91 diz que são 3 anos. No item 2, a gente tem: poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo, por prazo indeterminado e sem remuneração. Perfeito, fala lá no artigo 84, tá? Vamos para o item 3. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos municípios para exercício do cargo em comissão ou função de confiança. Perfeito, também, artigo 93, inciso 1. E agora vamos analisar o último item. O afastamento do servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, dar-se-á com a remuneração? Não, é com a perda total da remuneração. Isso fala lá no artigo 96. Então esse item é falso, portanto, como a questão quer os que não estão previstos, né, os falsos, então é 1 e 4, letra C. E aqui eu finalizo esse vídeo com você. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Deixa aqui no comentário se você acertou todas. Até um próximo vídeo e valeu, tchau, tchau!